Olá, boa noite. Eu escolhi os vídeos agora que os últimos que eu estou fazendo é diferente, porque tem essa descrição que é indignação. Aí uma pessoa me perguntou um dia desses, por que, amigo, você está tão diferente, indignado? Aí eu vou falar para vocês que na política, que nossa vida ela rege em torno da política e religião atual, não tem como se ficar indignado, porque o que a gente vê realmente nos meios de comunicação, na nossa apresentação dos nossos políticos, são enganações. A gente é enganado, eles fazem de tudo para nos enganar, nos segura durante 4 anos, e o que mais deixa a gente indignado é que no final dos mandatos, eles se a gente tem algum direito, algum benefício, eles seguram durante aquele tempo todo, para depois, no tempo eleitoral, te mostrar e te apresentar. Vamos falar sobre os benefícios que últimos dias nós tivemos, já falei no outro vídeo. Porque eles deixaram para apresentar bem no finalzinho da reta final, para mostrar para a gente que a gente tinha algum direito dinheiro seu. Se você tem dinheiro lá na conta do FGTS, no caixa, você é trabalhador, é seu. Então, se você tem, aí que eles vão te mostrar. Por que não antes? Não é? Que eu vou dar um exemplo também de uma coisa para vocês, que até é de rir também. Não é aqui na cidade que eu moro, não. É em outra cidade, em outra. Não vou citar nomes. Saiu um grupo de casas para as pessoas para não pagar aluguel. Muito bom. Conjunto, bonito, casas lindas. E seguraram. Nessa época eu não morava aqui, morava em outra cidade. Aí eu vi que passava por esse setor, mas que casas bonitas, que conjunto. Naquela época eu passava nessa cidade, mas que legal, que bom que as pessoas vão receber umas casas bonitas desse jeito, né? E depois eu voltava, as casas do mesmo jeito, depois eu voltava, mato. Depois eu voltava, mato. Falei, mas essas casas não saem, o que está acontecendo? Aí eu fiquei pensando, gente, por que esses caras... Por que, gente? Se eles fazem os benefícios para nós, para as pessoas, que eu não tenho nenhum... Estou falando que eu tenho. Estou citando um exemplo de uma cidade que eu passei e vi, né? Então, por que os caras já não fizeram, ficou bonito e entregou? Por quê? Já dá até para entender. Eu não entendo muito de política, mas dá para assim, você compreender o que aconteceu na situação dessa cidade que eu vou te falar. Que o candidato de alguém que eu nem não conheço as pessoas lá, não ganhou, né? Logicamente não ganhou, o governador não ganhou, então aí pararam. Aí no final agora, fiquei sabendo nessa cidade também, que as pessoas me contaram que essas casas vão sair. Aí até eu vi uma pessoa falando, graças a Deus. Gente, a pessoa tem que ver que Deus, Ele é Deus, é de todos, Ele é só de um, não é de A e B não. Eu acredito que na verdade, que Deus, Ele não vai fazer nada para nós não, Ele já fez tudo de bom. Agora somos nós que fazemos. Esse é meu ponto de vista. Que às vezes os caras, os poderosos usam, as pessoas usam o poder para te enganar. Você fala, meu pai, graças a Deus, cara. Nossa, Deus iluminou. Não, Deus já tinha iluminado. Desde quando Ele criou o mundo, Ele já iluminou para todos nós. Ninguém é diferente. Esse é meu ponto de vista. Aí, o que as pessoas usam. E a memória do brasileiro, das pessoas, é muito fraca, parece que não se importam, que esquecem
Depois passa, aí vem a cobrança, aí vem chumbo grosso em cima, em cima, em cima. Aí a classe política ganhou, já estão no poder, aí eles vão fazer o que mais me indigna, gente, que eu fico indignado, é sobre uma tal de uma reforma que eles fazem. Aí eles veem que não tem mais como, não tem mais jeito. Eu vejo aqui no jornal, de vez em quando eu estou tão grilado, não estou nem assistindo jornal mais, nem ouvindo a voz do Brasil que eu gosto. Mas, às vezes eu escuto para me informar. Eles fazem, falam, ó, aí segura, aí faz as coisas, faz, ganham, né? E somem, dão nem confiança para a pessoa ir lá e humilde, né? Porque os grandão têm acesso. Aí os humildes chegam lá, não, fulano tem reunião, tá, não, acabou. Aí eles fazem, voltando ao caso da reforma, que eles mexem, um ganha lá, né? Aí vão mexer nas reformas, nas leis. Eu não entendo muito não, mas dá para entender, gente. Até um bobo, entende? Aí vão mexer, não, ó, essa lei aqui, essa aqui não pode ser assim, essa aqui não pode ser assim, então vamos fazer o que? Uma reforma. O que é uma reforma? Vamos refazer ela, né? Em benefício de quê? Deles, porque do trabalhador só. Gente, é de digno. Nós estamos chegando numa época que talvez, não sei se você já percebeu, que eu já, que antes até eu nem estava acreditando e nem prestando atenção que realmente o que está acontecendo com o nosso mundo, não só no Brasil. Acabaram os respeitos até pelas crianças. Eu estava vendo, postei um vídeo aqui agora no Facebook sobre uma palestrante falando sobre umas cartilhas, que aquilo é um absurdo, mas que é apoiado pelo governo, que se você for explicar, eles vão falar que não, que é realmente que precisa e tal, não sei o quê. Porque tem umas coisas que não adianta nem você pedir explicação, porque é inexplicável. Aí, mas eles ainda conseguem te explicar, né? Dá pra gente entender o que está acontecendo com o nosso mundo, o que está acontecendo com as pessoas. Tudo materialista, tudo pensando em dinheiro, não estão querendo saber um do outro, acabou o amor, esfriou o amor, estão pensando só em se dar bem um com o outro. A gente põe culpa às vezes nos políticos, mas você pensa, um dia desse eu comentei com um amigo, que às vezes eu converso muito com as pessoas para aprender e assimilar. Um amigo falando assim, que é tipo assim, se você tem. A culpa também não é só dos políticos, são do sistema que nós aprendemos, nós brasileiros, aprendemos a ser. Um exemplo, vamos num automóvel, eu não tenho automóvel, quer comprar agora, não é meu caso. Tá falando em casa, não tem, né, é porque eu estou me doendo, o que aconteceu comigo, não. Estou falando um exemplo. Se você pega um carro, comprou seu carro lá na agência, tá, dando umas voltas, pá, usou, aí de repente passou a garantia, você não vai ter mais garantia, deu um problema lá vamos supor, lá no câmbio, deu um tremor lá, uma coisinha. Aí o que a pessoa faz? A maioria de nós brasileiros faz. Aí eu vejo o fulano lá, eu tava pensando, rapaz, comprar um carro. Eu tenho carro. Mas ao invés de eu falar, de eu ser certo e justo contigo, tem pessoa que fala injustiça e são injustos mais do que todos. Eu falo assim, não, eu tive meu carro, mas só que você vai engatar a primeira, na segunda, na quinta, um exemplo. Na quinta ela dá uma tremura, ela escapa. Não, falo não. Eu pego ele, boto o C dentro dele, dou uma rochada, um exemplo, né? Você vê a malandragem. Tá, vamos aqui, ó, meu carro tá bom. Não, você vai dirigindo. Passa a segunda, a terceira, a quarta. Na hora que é a quinta, que é a problemática, você, peraí, tô vendo um amigo ali. Só um exemplo. Aí chegou na quarta, mas não, vamos botar a quinta, não tem, não, volta. O que você achou do carro? Não, bom, não.
legal. Quanto é? Tanto. Ao invés de eu chegar no você e falar assim, ó, ser sincero, né? Vou vender um carro pra você, mas tá com problema na quinta e tal, já fui, já pá. Mas as pessoas não querem saber disso não, cara. Quer saber se você vai, se você juntou, demorou 30 anos, ou 40, ou 5, ou fez um negócio ganhando dinheiro para comprar um carro, não. Ele quer saber de que ele que passa ele e pronto, acabou. E você assinou, entregou o dinheiro para lá, pai, não tem garantia, né? Aí depois você vai descobrir o problema na quinta, você chega e fala, tá, você tá doido, rapaz. O carro é bom, é só minha mulher que andava. Um exemplo. Essa minha mulher que andava, como é que vai ter problema em quinta? O cara ainda fica bravo ainda. Então o que acontece? As pessoas hoje em dia, eles não são leais uns com os outros. Não são todas pessoas, mas é assim, infelizmente é assim. E os nossos, infelizmente, nossos políticos, eles fazem o que quer, faz, apronta. Eu fiquei impressionado, eu não morava na cidade onde eu moro agora, eu morava em outra cidade, e vi as notícias que fulano foi assim, ciclano foi assim, tal, tal. De repente, prefeito da cidade não está pagando os caras, está trabalhando, que eu acho que é um absurdo também. Aí as pessoas estão sofrendo, falei, gente, mas como é que pode? Será que os grandes não estão vendo esse trem? Tá? O que está acontecendo? Será que esse povo depois ainda vai, no tempo da eleição, depois de ralar tanto, ainda vai votar nesse pessoal? E vai, gente, e pior que vai. Pior que vão. Aí, o que acontece? Nas religiões também é assim. Até uma pessoa até me falou que política e religião não se deve, futebol não se deve discutir. Mas não tem como você não falar. Os religiosos, ainda bem que eu participo da Igreja Católica, é uma igreja muito boa, que você pode demorar uma semana, 2 semanas, um mês, sem ir, você vai à missa, você não deu, chegou e tal, ninguém vai te cobrar, ninguém vai te falar que você tem que pagar dízimo, você tem que devolver. Fala, explica. A palavra tá lá e tal. Aí você, mas ninguém te obriga a nada. Mas eu já vi falar, não sei também, diz que em outras igrejas, se você não devolver fielmente, eles não aceitam. Não, é Deus, é Deus. Então o materialismo já está em tudo, está na política, está na religião. Esfria o amor, as pessoas não têm amor um pelo outro, não tem consideração mais assim de negócio um com o outro, quer saber se se dá bem. Quer saber se o fornecedor te deu o tombo, eu falei, não, eu vou vender e não vou ser direito com o consumidor, não, vou passar. Eu passo e pronto, acabou. Então, gente, nós estamos vivendo realmente um tempo difícil sem precisar ser difícil. Nós estamos vivendo uns tempos de abundância no nosso Brasil, que todos nós sabemos, e das pessoas passando dificuldades. Por quê? Por que está acontecendo isso? Falta de quê? Simplesmente falar. De fraternidade, de ter amor ao próximo, de ajudar, de abrir mão um pouquinho, dar um espaço para o outro. Mas as pessoas não estão querendo isso não, estão querendo brigar para poder ganhar e aumentar. Inclusive teve um dia que até eu falei um negócio num posto de combustível, conversando com. Eu nem estava conversando com as pessoas, eu cheguei e eu vi um rapaz conversando com o outro. Aí eu falei assim, você quer ver eu falar umas coisas para esse pessoal que eles vão falar assim, esse cara deve ser muito doido, esse cara é doido demais. Para dar uma ideia dessa. Eu mesmo pensei, né? Eu falei assim, se você ganha, era tipo uma mega sena que tem, que no jogo que eu não jogo também, eu não gosto às vezes até jogo, mas sei que é tudo uma malandragem danada, né? É, eu falando para a pessoa. Aí eu falei assim, na hora que eu falo, o meu subconsciente já fala assim, ó, você vai ser mal interpretado, você vai ser considerado como louco, mas louco eu posso até ser, mas bobo também não. Aí eu peguei e falei pro cara, se você ganha esse boladona lá de dinheiro,
que você vai fazer? Aí o cara, não, vou fazer tantas casas, comprar uma fazenda, fazer tantas casas e viver do aluguel, o dinheirinho. Pronto. Se eu ganhar no bolão, vou viver. Eu falei, rapaz, você já pensou quanto que é difícil a vida das pessoas que pagam aluguel? O quanto que eles não tiram de si, do filho, da boca de si para pagar aluguel? Para você morar aí e dando comida aos pombinas na praça, de boa, enquanto os outros estão... Você não pensou isso, não? Ele falou, e você, o que que faria? Se tá, é ele, aí a pessoa falou, se você pegar, doaria a sua parte para os pobres, então ia ficar. Não. Por que não gerar emprego? Por que não comprar uma indústria, associar, entrar nas ações de uma empresa para você gerar empregos? Por que não? Em vez de você querer explorar os outros. Porque os caras hoje, não são todos, né? Lógico. As pessoas querem saber é de si, quer saber se o outro tá se danando, se tá passando dificuldade para pagar as coisas. Não quer saber não, quer saber dele próprio e pronto, acabou. E ainda pega, ainda bota a culpa nos políticos, que são, hoje mesmo, um rapaz, a gente conversando sobre política no ônibus, o motorista falou sobre política e começou a ficar indignado. Aí eu pensei, até que esse rapaz não pode ficar indignado com política, porque senão ele não, né? Fica indignado. Aí o outro pegou e falou assim, não, para com esse assunto, para com isso. Porque, gente, quem é que está satisfeito? Quem que tá, a não ser as pessoas que vão ser beneficiadas, quando o cara ganhar, que vai ser assessor, vai ser isso, aquilo, vai ser beneficiado, esses estão satisfeitos. Mas é uma guerra, gente, é, um, é uma disputa pelo poder tão grande que o outro quer saber, não. Ganhou, o outro pode até suicidar, que não está nem aí. As pessoas são assim. O futebol, eu já prestei atenção que se você... Nós estamos falando sobre política e religião, mas me passou pela cabeça lá falar sobre futebol também. Se você prestar atenção, o futebol ele retrata o que somos nós aqui. É tipo assim, um time vai contra o outro. Ali enfileiram, pegam na mão cordialmente, né? Porque é tudo falsidade. Desejam boa sorte, não tá nem aí se vai quebrar a perna ou o braço, vai morrer. Aí vão lá, né? Aí faz oração para Deus antes, né? Ô Senhor, reza um Pai Nosso, me ajude. Ele esquece também que o adversário também é filho de Deus, também vai rezar também. Acha que Deus vai ajudar qual? O A ou o B? Não. Deus, gente, é de todos. Eu já vi na palavra de Deus. Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele não falou assim, eu vim para que os mais sábios, os mais inteligentes, os mais bonitos vivam e que sejam mais grandiosos, não. É todos, gente, é todos. Então, é preciso que alguém fale a realidade, tenha coragem de falar, use os meios sociais, porque se fosse numa época da ditadura, eu só começasse a falar assim, as coisas, fazer vídeos e tal, os caras já me pegavam e jogavam lá para os peixes comer. Porque naquele tempo era assim, e hoje em dia é diferente um pouco, ainda bem, mas não é por causa que mudou muita coisa não. É porque está muito mais, as redes sociais nos ajudou, os meios de comunicação ajudou e protege um pouco. Mas que era assim, na verdade era assim. Você volta a fita, esse mesmo, a presidenta estava fazendo homenagem aos brasileiros que foram martirizados, que foram jogados lá no rio, lá no mar, né? Mas depois que a pessoa já morre, aí já estavam querendo fazer homenagem, querendo dar benefício para as famílias, quer dizer, mas depois que as pessoas já morreram, já danou tudo, não vira não. Felizmente é assim, a censura existe, não vai, a gente até para falar as coisas você tem que medir, não pode ficar citando nomes e tal, porque senão os caras te processam, né? Eles vão, eu vejo, já vi, cara.
o outro vai lá. Então, é difícil, mas é preciso de alguém ter coragem de falar a verdade do que acontece hoje no nosso mundo, né? Eu também, às vezes a gente, um dia eu estava vendo uma matéria sobre a pessoa dizer não para se livrar. Não, não é que eu queira, não é que eu queira falar, mas já falando, né? A pessoa está querendo tirar o dele, querendo, né? Não que eu esteja falando que fulano tá fazendo isso, aquilo, mas de falar, né? Quer dizer, tirando o dele. Então é assim que as pessoas fazem. Gente, uma coisa que às vezes eu nem ia falar aqui no vídeo, e a gente é perigoso até falar sobre a questão de violência, nós falamos sobre política e tal, religião e futebol, violência. Essas pessoas têm que ver, gente, que os trabalhadores, os sofridos, nós todos, né, porque todos nós somos trabalhadores, eles também são trabalhadores que estão trabalhando, mas só que quem está no poder já começa a massacrar o mais pequeno, tá nem aí com ele. Aí, nós temos que entender que eles não são imortais, não. Nós vimos um caso aqui numa cidade aqui, onde um revoltou e você já viu o que aconteceu, sem nem falar, né? Aí nós vimos outro caso aqui na nossa política agora, que outro revoltou e pá, mandou estocou, né? Outros pensam, uns falam que é armação, outros pensam, até eu também pensei que fosse armação, que eu acho que não acredito que seja também, né? E depois que eu vi o cara saindo do hospital com olheira, abatido, eu falei, não é possível que esse cara tomou uma facada para mentir, não é possível, sim, né? Mas o que esses dois casos, essas duas pessoas já nos ensina que se o povo, gente, se o povo revoltar, se o povo, eles têm que entender assim, que se entrar em revolta a população, unir, vocês veem lá no país, lá na Argentina, no Uruguai, Paraguai, agora parou um pouco, não estou vendo. Mas quando os políticos, os poderosos, as coisas, a pessoa que está no poder, começa a massacrar o povo, até nos países do primeiro mundo nós vimos esse dia na França, a rebeldia, mas não é só manifestar, pintar a carinha e ir lá bater, não. É bater pancada mesmo, galera. É de frente com a polícia e vai rasgando. Aqui nos países aqui, ó, nós que a gente pensa que nós somos muito maiores que eles, e não somos, que a Argentina, Uruguai, Paraguai, eles são melhores que a gente, na verdade. Eu acho que o Brasil é um dos piores assim, em jogo e malandragem, eu acho que é o nosso Brasil. Infelizmente é assim. Lá, o político pisa na bola, eles vão pra rua, eles juntam, vai, tudo e vai rasgando. Quer saber de polícia? Quando une tudo, vai, passa em cima de polícia e tudo. Então, eles têm que ver que eles vão fazendo as pessoas de idiota, vão pisando. Uma hora explode. Uma hora dá uma explosão. É a mesma coisa de você ligar um pavio de uma dinamite e jogar. Uma hora a pólvora vai chegar lá nela, vai explodir. E se explodir é feio. É igual um jogo de futebol, Corinthians e São Paulo, vamos dar um exemplo, que a polícia, eles fazem um clima de guerra, mas de guerra mesmo, para conter, porque se der uma explosão lá, é gente demais para morrer. Então, nós precisamos de paz, amor, mas não é só falar, não é só ficar bonzinho para a igreja, pôr a Bíblia, falar que Jesus me ajudou, que eu sou bonzinho, mas por trás mandando a ripa no outro e lascando o outro. Não, é fazer, gente, é fazer, é ajudar. Não adianta nada ficar manqueando. Quer dizer, isso que eu falo aqui nos vídeos é ponto de vista meu. Não sei se alguém nem concorde, né? Boa noite. Fique com Deus.